continuando aqui a nossa explicação, agora a gente vai ver o seguinte. De novo, nossas variáveis N1, N2 e o N3. Então, observa o seguinte. Eu posso vir a ter uma expressão assim. N1 maior ou igual a N2 or N3 menor que N1 and N2 mais N1 menor que N3 or N3 maior ou igual a N2. Então, observa essa expressão. Eu nem sei qual vai ser o resultado disso. E também nem consigo avaliar qual é o resultado. Do jeito que está, não. Então, aqui deu verdadeiro. Agora, por que deu verdadeiro? Se eu ficar avaliando aqui, eu posso ficar horas tentando descobrir o porquê. Qual é o motivo que é tão difícil avaliar uma expressão dessa? Porque eu não sei como é que vai ser a avaliação. Eu não sei se vai ser da esquerda para a direita, se vai ser da direita para a esquerda, se ele vai avaliar tudo que tem OR primeiro ou tudo que tem AND primeiro. Sem contar que eu poderia, ainda para ajudar, ter feito uma negação aqui. Ó. E aí o que acontece? O resultado foi invertido. Poderia não ser, por acaso deu invertido. Então, o que eu preciso saber nesse caso para ter uma interpretação realmente muito bem feita desse caso? Eu preciso saber a precedência de operadores em Ruby. Para saber como o Ruby avalia quando eu tenho operadores misturados. A maioria das linguagens de programação existe uma tabela de precedência. Não sei se todos usam a mesma coisa, geralmente utiliza, tá? Mas olha aqui, ó, essa tabela de precedência dos operadores em Ruby. Então, onde estão os operadores lógicos? Ó, os operadores lógicos estão aqui. Relacionais estão aqui. Os operadores lógicos estão aqui, o AND e o OR. E o NOT está aqui em cima. Ele tem uma precedência altíssima. E, além disso, eu ainda tenho os operadores aritméticos aqui. Que eles estão no meio da execução. Então, se eu tiver tudo misturado numa expressão, segundo ele, o NOT vai ser avaliado primeiro, depois ele vai fazer cálculos, caso esteja na expressão os operadores aritméticos, depois ele avalia os operadores relacionais, depois o AND e o OR, e aí ele vai dar a resposta final. Então, a gente está vendo que não é tão simples assim quanto parece, quando a gente mistura operadores relacionais do jeito que está aqui. Como é que a gente pode tornar as coisas mais simples, de acordo com o que a gente precisa? A sugestão é o seguinte, é você começar a agrupar as interpretações, as expressões entre parênteses, cada uma delas. Então, aqui eu posso fazer isso. Posso colocar tudo isso aqui, dessa aqui. E essa última já está entre parênteses. Ok. Aqui eu coloquei cada um entre parênteses, ou seja, eu individualizei cada um. Ainda é fácil de saber? Não. Porque os operadores ainda estão soltos. Então eu não sei quem vai ser avaliado primeiro. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar um parênteses aqui e um parênteses aqui, ó. Dessa forma, eu forço que essas duas aqui
sejam avaliadas pelo OR, porque tudo isso aqui está dentro de um parênteses onde o OR está ligando essas duas expressões. Eu posso também, então, colocar mais um parênteses aqui. E agrupar agora esse pedacinho aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Né? Ixi, agora ficou bonito, hein? Perdi o que eu estava digitando. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer de novo. Para a tela. E pegar a expressão aqui. Então, eu tinha comentado que eu estava fazendo isso aqui. Agrupando cada um deles. Individualmente. E aí, aqueles que eu quero colocar um determinado operador para avaliar, eu fecho parênteses. Então, aqui, ó, essa expressão e essa expressão vão utilizar o OR, porque eu tenho um parênteses fechando as duas expressões. Aí eu posso pegar, por exemplo, essa aqui com essa daqui, fechar, então o AND vai ser utilizado. A resposta disso tudo vai utilizar com AND para isto tudo. E no caso, deixa eu ver aqui, aparência aqui, e no caso, esses dois aqui, eu vou utilizar o OR. Isso aqui, qual a resposta disso? Sei lá. No caso aqui, está dando falso. Eu teria que avaliar cada uma dessa forma. Mas colocando parênteses, eu já consigo fazer uma avaliação que eu posso ter uma assertividade muito maior desse resultado. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui. Lembrando, né, o valor das variáveis, o N1 vale 10, o N2 20 e o N3 30. Então, vamos tentar resolver isso aqui e vamos ver se eu vou conseguir chegar a um falso aqui. N1 é maior ou igual a N2? Aqui deu falso. N3 é menor que N1? Aqui também deu falso. Então, no OR, quando eu tenho falso, tudo é falso, né? Olha aqui, OR, falso com falso, o resultado é falso. Então, toda essa expressão, essa primeira aqui, já deu falso. Agora, eu vou avaliar a próxima. A próxima é essa aqui com o OR. Então, N2 mais N1. N2 mais N1 dão 30. 30 é menor que 30? Falso. Então, aqui eu tenho um falso já nesse OR. Próximo. N3 vale 30, é maior do que N2, que vale 20. Verdadeiro. Só que como eu estou negando aqui, eu tenho falso. Então, falso com falso no OR dá falso. Então, eu tenho duas expressões grandes com falso. Essa aqui está dando falso e tudo isso aqui também está dando falso. Se eu pegar falso, AND, falso, olhando aqui ó, na tabela verdade do AND, falso, resposta é falso. Por isso que deu falso aqui. Ó. Ok? Então, como é que eu facilitei um pouco a interpretação de uma expressão onde eu tenho misturado operadores lógicos diferentes, operadores relacionais diferentes e também operadores aritméticos da mesma expressão? Eu coloco parênteses para eu especificar qual expressão eu quero que seja avaliada com qual operador. Caso eu não faça isso, o programa pode ter um comportamento muito diferente do que aquilo que eu espero. Eu não vou me alongar muito nisso, mas isso é importante que vocês tenham em mente, porque isso acontece bastante em programação. Quando a gente for utilizar if, vai ter algumas condições e algumas avaliações que o programa vai precisar, onde a gente vai ter que misturar operadores. Se a gente puder separar essa avaliação de operadores em if separados, o programa fica muito mais claro.
mas nem sempre a gente vai fazer isso ou vai encontrar um programa pronto onde um outro programador teve esse cuidado de separar os operadores. Ele acabou colocando tudo junto, porque aquilo era mais claro para ele. Então, a gente precisa entender a precedência de operadores da linguagem que a gente está utilizando para poder entender e avaliar a expressão lógica e saber qual a resposta que ele vai nos dar e saber se aquilo é o que a gente espera. Então, essa aula realmente não é uma aula muito simples, é uma aula complexa, mas a ideia era só mostrar para vocês que eu posso ter tudo isso misturado. Até a próxima.